Esse tema ele faz parte do Livro dos Espíritos. Essa é uma pergunta, na verdade, que nós vamos estudar essa noite. E ele está contido, deixa eu ver aqui, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que é dividida em 4 partes. E ele está ali na parte das leis morais, né? Capítulo 2, que está na lei de adoração, que é uma lei extremamente, todas são importantes, e esta especificamente fala da nossa conexão com Deus, né? Fala dessa conexão que nós temos com a divindade. E aí discorre-se sobre vários temas nessa lei, nesse capítulo, dos quais um deles é o objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, a prece, politeísmo e sacrifícios. A questão que nós vamos estudar hoje está contida ali no tema a prece. Então vamos a ela. Kardec perguntou para os espíritos: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, essa é a questão 663 do Livro dos Espíritos. E nós começamos, então, vamos entender qual é a natureza dessa pergunta. Aqui, no caso, ele não está dizendo se nós podemos orar por nós mesmos, porque nós podemos, com certeza, né? A questão aqui podem as preces que nós fizermos por nós mesmos mudar a natureza das nossas provas? Ou seja, nós estamos aqui perguntando se as nossas provas que nós passamos durante as nossas existências podem ser mudadas. Porque, então, se eu posso, né, como filha de Deus, pedir ao Pai que mude as provas que eu passo, que eu tenho que passar. Como se isso fosse um fator que fosse nos ajudar na nossa evolução. O que, na verdade, não pode acontecer, porque as nossas provas, para a gente, então, contextualizar aqui, para que não haja nenhuma dúvida, as provas são aquelas situações que nós, quando desencarnamos, né, estamos lá no plano espiritual já planejando, às vezes temos a possibilidade de estar com os nossos mentores e poder planejar um pouco da nossa volta, nosso retorno à Terra, né, a nossa reencarnação. E é comum que nós, então, lá no mundo espiritual, porque temos a mais consciência das nossas faltas do passado, aquilo que ainda nos falta trabalhar em nós mesmos para crescermos moralmente, então nós pedimos algumas provas, né, como fator a nos ajudar a progredir, né? E vejam bem, nós estamos pedindo as provas, diferente das expiações. Quando nós falamos mundo de provas e expiações, que é o que nós vivemos atualmente, já em transição para o mundo de regeneração, então a gente ouve muito falar provas e expiações, não é isso? Qual é a diferença da prova da expiação? Então, somente em linhas gerais, as expiações são aquelas situações que nós passamos na nossa vida e que vamos passar, escolhendo-as ou não. Nós teremos que passar por elas, porque é uma forma de nós corrigirmos nossas faltas, ou de vidas existências passadas, ou da nossa atual mesmo, né? São situações que serão impostas a nós, queiramos ou não, e vamos ter que passar por elas. São situações, claro, que trazem bastante tribulação, né? Trazem sofrimento, trazem dor, né? São aquelas situações que às vezes as pessoas não compreendem, né? Na maioria das vezes, os espíritos encarnados, né? Eles reclamam, porque ainda não têm consciência daquela situação como um meio de progresso, né? Muito bem, então isso é imposto a nós. A prova, ao contrário, já está dizendo, é uma prova, né? Então nós é que
já temos consciência das nossas faltas, daquilo que ainda precisamos burilar em nós. Por exemplo, eu posso, numa existência pretérita, ter feito mau uso de recursos financeiros, por exemplo, ter tido excelentes condições financeiras e não ter utilizado isso de uma forma que foi agradável nem a mim e nem a outros, ou seja, não fiz nada de bom com aquilo, não ajudei no progresso de ninguém, enfim. Então, o que acontece? Nós precisamos, então, nós tendo essa consciência, eu peço, então, que eu quero novamente ter, por exemplo, a prova da riqueza. Porque aí eu vou ver, né, vai haver um método de aferição nessa existência, para ver se, então, se esse espírito consegue já lidar melhor, né, com os recursos financeiros, se consegue distribuir melhor aquilo que ele tem nas mãos em prol do desenvolvimento de alguém, ou tecnológico, criação de empregos, enfim, né? Seja através do auxílio, da caridade, ou seja, já não tem mais aquela questão pendente da generosidade, né? Então, é dessa forma então, que a gente vai galgando os nossos passos. Então, essa é uma prova que a gente pode pedir, ou da pobreza, ou da riqueza, ou enfim, seja o que for, né? Nós vamos pedir sempre em prol do nosso progresso moral e pode ser através também de situações materiais que vão testar em nós, né? Como é que nós estamos nos equilibrando materialmente, se estamos muito apegados à matéria ou não, já que o apego à matéria é um empecilho para o progresso do espírito. Muito bem, então, já esclarecida essa questão das provas, como é que nós, então, vamos orar para que nós tenhamos isenção das provas que escolhemos? Então, não é possível, né? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Resignação foi um grifo meu, tá? Muito bem, então, quem é que nos concede a prova? É o Pai, né? Ele, com o aval, né, logicamente que nós fazemos todo o nosso planejamento com aqueles que nos auxiliam no mundo espiritual, mas é sob a autorização de Deus que nós temos, então, como, né, seguir adiante através das nossas provas. E algumas delas poderão, sim, ser analisadas, ser levadas em consideração de acordo com o tipo de comportamento que nós tivermos em relação daquela prova. Ou seja, aqui é destacada a palavra resignação, né? E a gente vai então ver como é que Kardec, aqui no Evangelho, como é que ele trata da resignação em 2 capítulos distintos, tanto no capítulo 5 como no 9. No capítulo 5, Kardec nos diz o seguinte: quais são os motivos de resignação? E aí diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Ou seja, tendo a consciência de aquilo que me causa sofrimento é aquilo que vai ser o meu benefício, né? Também podem ser essas palavras traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Vejam como é forte, né? Ou seja, as nossas provas suportadas com a resignação, que mais à frente, no capítulo 9, Kardec vai nos dizer que a resignação é um consentimento do coração. Ele diz isso. Obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, é o nosso entendimento que aquilo ali que me acontece
é para o meu benefício. Por quê? Porque estamos num estágio da nossa evolução que ainda nós não temos condições de sozinhos chegarmos à conclusão de que temos várias mudanças a fazer ainda. Então, aquelas provas que nós pedimos, mais as expiações, vêm em nosso auxílio para que a gente vá para frente, né? É através de situações desafiadoras, né? É através de sofrimentos, é através de confusões, assim, situações na nossa vida que tiram a gente do nosso conforto, da nossa zona de conforto, e que vão nos fazer, então, tomar uma atitude em relação àquilo. Ter um nível de consciência que aquilo ali que está acontecendo comigo não é exatamente porque eu sou um coitado e que devo sofrer e, oh meu Deus, porque isso está acontecendo comigo. É justamente o contrário, né? É entender para que isso está acontecendo comigo, já que quando nós reencarnamos, nós perdemos toda aquela consciência que nós tínhamos lá no plano espiritual, não é? Quando nós fizemos lá o nosso planejamento, se participamos ou não, não sei se é sempre que a gente participa, mas nós entendemos que alguns espíritos participam desse planejamento, nós esquecemos tudo ao reencarnar. Por quê? Porque nós temos que ter o mérito do nosso esforço para evoluirmos, não é? Porque se nós fizermos algo atrelado a uma ideia que eu já sei, pré-concebida, se eu fizer isso, isso aqui vai dar certo. Se eu fizer isso, vai... Ou seja, não há mérito nenhum nesse crescimento moral, né? Então, por isso a gente esquece, a gente não tem mais aquela consciência. Então, vamos entender para que isso está me acontecendo, né? Alguma coisa aconteceu comigo lá atrás, alguma coisa está acontecendo comigo nessa vida, não sei, preciso analisar. E aí vem a questão que é o convite que a doutrina espírita nos faz, de nos autoconhecermos verdadeiramente, né? De tirarmos as nossas máscaras e sermos honestos. Aquilo que a gente carrega no nosso coração é aquilo que a gente vibra. E aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente atrai. Não é assim? Então, se eu estou vibrando no bem, algo do bem será atraído. E o contrário também é verdadeiro. Então, com certeza, se eu estou passando por aquele momento difícil, eu preciso analisar, é para algum propósito. E alguma coisa lá de trás precisa ser trazida para cá para ser repaginado, reconstruído, né? Vamos lá, senão a gente não vai terminar essa pergunta hoje. Eles continuam, a resposta é grande, por isso eu fui pegando em bloquinhos para a gente ir pensando juntos, tá? Eles dizem assim, então, isso é tudo a mesma resposta, tá? A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, nós entendemos, aqui nesse capítulo, aqui das leis morais, a prece é um momento que nós nos elevamos. E quando nós fazemos isso, nós estamos atraindo para nós aqueles bons companheiros. E aí nos diz assim, né? Eles é que vão trazer para nós aqueles bons eflúvios. Eles vão nos, vamos dizer assim, nos imantar daqueles fluidos que nós necessitamos para que nós entendamos que aquela prova que nós estamos passando já não é tão difícil assim. Nós conseguimos aquelas forças, é como se a gente conseguisse forças extras para começar a suportar aquilo de uma forma diferente. É como um energético que a gente vai recebendo, né? Então, essa prece, quando ela é bem direcionada, quando ela é feita do nosso coração, quando ela é uma prece sincera, quando é uma prece que não é uma prece que sai só dos nossos lábios. Porque às vezes acontece, nós sabemos disso, no automatismo a gente faz sim, preces às vezes meio automaticamente. Né? Às vezes está cansado, está com sono, né? Ou às vezes está com pressa. Ah, vou cumprir meu roteiro do dia, vou acordar, vou fazer uma prece. Tá bom, foi. Né? Essa é a prece dos lábios. Quando a gente... E outra coisa, a prece ela não precisa ser cheia de palavras bonitas, né? Porque a gente não tem ninguém para impressionar. A gente não está fazendo uma oratória para 1000 pessoas. A gente está conversando com Deus. E o que é que mais agrada a Deus, segundo nos diz aqui o Evangelho e o Livro dos Espíritos, é aquilo que sai do coração, verdadeiramente.
Então, se eu quero conversar com Deus de uma forma coloquial, do jeito que eu converso com qualquer pessoa que eu vou entregar, é assim que eu devo conversar. Mas tem que sair do meu coração. Né? Continuando. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Então, foi o que nós falamos agora. A prece bem feita é aquela que nós vamos trazer de dentro do nosso coração e que realmente exprime aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Né? Eu sempre, quando a gente fala de prece, eu gosto sempre de comentar de uma obra, eu vou comentar de novo, porque eu sei que muitos já ouviram falar disso, mas alguns talvez não. E tem esse livrinho aqui, que chama Cartas de uma Morta, que é do Chico Xavier, né? Foi psicografada pelo Chico, e o espírito que ditou aqui para ele foi a Maria João de Deus, que é a mãe do Chico. Tá? Então, ele faz uma série de perguntas para ela que ele tinha curiosidade de saber como que era no plano espiritual. Né? É muito interessante, é bem gostosinho de ler esse livro, né? E tem um capítulo aqui que é muito bacana, quando a Maria João de Deus, ela fala sobre as orações. Então, ela está lá no plano espiritual, né? Ela diz assim, ó, o local onde nos encontramos, que aí ele faz umas perguntas muito detalhadas e ela dá poucos detalhes para ele, né? O local onde nos encontramos é como se fosse grande distrito terreno sob a orientação de um chefe. Ainda outro dia desejava saber as coisas mais pormenorizadamente, e eu busco satisfazer-te a curiosidade, mas ela não fala muito, não. E aí ela diz que o governador daquele local onde ela se encontra se chama Aulus, que ela diz que é um espírito elevadíssimo, né? E ela diz assim, o progresso e superioridade nós estamos distantes ainda de alcançar. Então é ele que comanda todo esse local aí, né? E aí ela está justamente nesse departamento, que eu vou chamar assim, né, das orações, dos que recebem, as orações que as pessoas fazem na Terra. Tá? Aí vou ler um pedacinho só. Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. Vejam bem, cada oraçãozinha que é feita ali, né? As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Vejam, olha o grau, né, de pormenores. E aí ela está dizendo, então, que toda e qualquer prece que é feita aqui é atendida. Vamos imaginar isso? Quantos milhões temos na Terra de pessoas encarnadas, né? Então, quando a gente imagina uma coisa dessa, a grandeza que é o trabalho feito Isso é um dos trabalhos, né? Então, e nós imaginamos assim, mas puxa vida, como assim toda prece, né? Aí nós vemos lá, ó, hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita. Mas ela diz uma coisa aqui, ó. Ela diz assim, ó, até as orações das crianças são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Olha que lindo, gente. Então, cada vez que a gente for fazer uma oração agora, vamos lembrar disso, né? Que essa nossa oração, por onde será que ela está passando agora para que ela chegue, né, nesse lugar e que ela seja reconhecida como pedido individual daquela pessoa, né? Da Sandra, da Ana Maria, né? Ela diz também o seguinte, que... deixa eu ver aqui, existem igualmente, vou colocar o contraponto, as imprecações mais negras e mais dolorosas, ou seja, aquelas que não são, né, pedidos tão elevados, né? Todas, contudo, merecem nosso particular carinho e acurada atenção. E depois ela continua, então, discorrendo sobre o encaminhamento das preces. Então,
Lembrando, então, quando a gente está falando, né, da nossa prece, né, lembremos que essa prece que vai realmente do coração... Ah, tem um detalhe bacana aqui. Perdi? Diz assim, ó. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, tão puras que elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Então, né? Vamos caprichar na nossa prece. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Então, aí nós vamos, então, né? Montando o nosso quebra-cabeça aqui. O que é que nós temos que fazer para que nós sejamos ajudados? Né? Então, tudo isso que a gente vem falando aqui, né? Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto o que de vosso ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então, aquilo que para nós é sofrimento, aquilo que para nós é vicissitude, é dor, é desafio, né? Nos parece algo ruim à primeira vista, né? E é isso justamente que nos dizem os espíritos. A nossa visão ainda, ela é muito aqui da Terra. Ela é muito ainda ligada às questões que nós enxergamos. Não é isso? Então, às vezes, nós vemos pessoas que, quantas vezes nós fizemos ou ouvimos algum comentário do tipo, puxa vida, é uma pessoa tão boa, nunca fez mal para ninguém, por que está sofrendo desse jeito? Né? Não merece passar por isso. E a gente faz isso mesmo, né? Porque a gente vê, poxa, uma pessoa, né, que a gente vê que é bondosa, ajuda, é caridosa, tem uma palavra amiga para todos, e a nossa visão ainda é muito míope sobre isso. Porque nós não sabemos, né, a história de cada espírito. Nós não sabemos o que está por trás daquela história. E muitas vezes, aquele espírito, sim, bondoso, caridoso, enfim, né, que não faz mal para ninguém e nunca fará, é um espírito elevadíssimo mesmo, só que está ali cumprindo uma prova que ele mesmo pediu, né? Às vezes a gente também fala assim, ó, esse aí está passando por uma situação, nossa, né? Está sofrendo, então se deve ter feito coisa, esse aí no passado. O passado desse aí deve ser terrível, para estar passando por isso aí, né? Perigoso também, porque a gente, de novo, né? O desenvolvimento espiritual, o crescimento espiritual, ele é único, intransferível, individual. Ele não faz parte da vida do outro, faz parte daquele espírito, né? Então, só aquele espírito, né, é que vai ter acesso um dia a esses arquivos aí. Ele, quando desencarnar, vai saber todo o porquê disso. Mas não cabe a nós esse julgamento, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? Nossa, está passando por isso? Né? Aí a gente começa a tirar nossas conclusões. É coisa normal do ser humano, né, gente? Todo mundo faz, a gente sabe que se nós não fôssemos assim, nós não estaríamos aqui, né? Então, é normal, mas assim, é bom tomarmos esses cuidados. Por quê? Porque isso é em nosso benefício também. É em nosso benefício. Né? Uma vez que nós emitimos esse tipo de pensamento, nós estamos prejudicando tanto a nós quanto aquele espírito também, né? Porque sabemos que vibracionalmente não vai ajudar ninguém. E vai dar um ponto negativo lá, né? De novo, não fez, mas pensou. Vamos lá. E outra coisa, né? Se Deus pudesse, como é que seria, né? Deus, a gente diz que é um pai amoroso, é um pai justo, é um pai bom. E como é que ele trata os seus filhos? Ele vai tirar as provas dos filhos para que eles não sofram? Mesma coisa, um pai, uma mãe que tem um filho na escola, né? Aquela tarefa está muito difícil e a gente diz, não faz.
Ai, tá difícil, não faz, não precisa fazer. Né? Não é assim. Quando a gente sabe que o correto é sim fazer aquela tarefa bem feita, bem cumprida, para compreender, para aprender, né? Para que aquilo esteja apreendido. Né? E é isso que Deus faz com a gente. Né? Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Muito bem. Aqui é importante nós ressaltarmos as palavras, né? Punição, pecado, porque na época da codificação, quando Kardec, né, lançou essas perguntas por vários locais da Terra, do hemisfério, dos hemisférios, eram espíritos que respondiam, que fizeram parte, né, da Igreja Católica. Vinham, né, como todos nós, né? Todos nós temos os nossos resquícios. E esses espíritos, então, já estiveram muito ligados, né? Tiveram a sua passagem ali pelo catolicismo. Então, tem esse conceito de punição, de pecado, né? Então, eles respondiam dessa forma. Que, na verdade, aqui, a punição, na verdade, nada mais é do que a lei de ação e reação. Nós entendemos na doutrina espírita, né? Para cada ação tem uma reação. Então, é causa e efeito. Né? E o pecou, na verdade, é aquilo que a gente diz, né? São as nossas falhas, são as nossas faltas, que não são vistas como algo que nós não possamos corrigir. Não é aquele pecado que nunca mais você vai poder reaver aquela situação e refazer. Né? Diferente, né? Quando a gente ouve pecados, assim, oh meu Deus, né? Nunca mais vou conseguir me refazer dessa situação. Não é assim que a doutrina espírita vê. Né? Nós temos a questão de podermos sim nos arrepender, de podermos expiar e podermos reparar as nossas faltas. Né? Todavia, súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre. A vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Então, muitas das vezes, nós estamos sendo assistidos, né, nos nossos pedidos, nas nossas orações, nas nossas súplicas. Porém, quando não é feito aquilo que nós queremos, porque nós sabemos pedir, ou melhor, nós temos que saber pedir, né? Porque o que é que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo para nos livrar daquela situação, para que a gente não tenha que passar por aquilo, ou a gente está pedindo que nós tenhamos força, que nós tenhamos resistência moral, né? Que nós tenhamos entendimento, que nós tenhamos a força necessária para lidar com aquilo de uma forma com sabedoria, mas não deixar de passar aquilo, porque ninguém vai passar por nós e também ninguém vai nos tirar aquela situação. A gente vai passar por ela. Né? E aí é como se nós entendêssemos que, poxa vida, né? A gente ouve pessoas dizendo, né? Que Deus não existe, Deus não lembra de mim, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Quanto mais nós estamos fazendo isso, mais nós estamos nos afastando, né, de Deus, das leis divinas. E cada vez mais isso gera maior sofrimento. Porque a falta do entendimento e esse distanciamento que nós causamos através da nossa revolta é o que nos causa mais sofrimento ainda. Né? Mas a gente precisa, às vezes, adquirir essa consciência. Então, esse pedido para Deus é nesse sentido, né? Para que Ele... E aí as forças morais vêm, através dos inúmeros tipos de auxílio. Às vezes vai ser um benfeitor espiritual que vai nos intuir, né? Porque às vezes a gente dorme e acorda e vem... Puxa, eu pensei, não, alguma coisa acontece durante a noite, que a gente nem imagina o que é. E aí a gente acorda com uma brilhante ideia, né? Que com certeza fomos assistidos durante o nosso sono, né? Porque acontece, né? De nós irmos a encontros no mundo espiritual. Ou situações que são intuídas a nós,
que às vezes parece nossa ideia, mas que tudo bem, que seja, que a gente pense, mas a gente sabe que não, né? São os nossos benfeitores. Ou então, alguém, algum amigo, uma pessoa que eu não vejo há tanto tempo, aparece e você, ai, oi, tudo bem? E a gente vai dar um oi, uma conversa e pronto. De uma conversinha leva a outra coisa que já conecta com uma situação que você já vê uma saída para aquela situação difícil. Puxa vida, né? Aquela pessoa que eu não via nunca, apareceu ali de repente, do nada, né? Agora tem essa mania, do nada aconteceu tal coisa, né? E nada é do nada, né? Tudo é auxílio. Muitas vezes também, a mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Ou seja, no final das contas, somos nós mesmos que vamos sair, né? Vamos cumprir essas provas de uma forma que possamos dizer, fazer checar a nossa lista e dizer, esse item foi cumprido, esse aqui eu não tenho mais que passar, né? A gente vai subindo mais um degrauzinho na nossa evolução espiritual. Vamos passar por outros? Vamos, né? O nosso caminho é em direção à perfectibilidade? É. E até lá a gente vai fazendo isso, né? Vendo as nossas provas, vemos as nossas expiações. E sobre esse assunto ainda, já para concluir, aqui no item 8 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos fala sobre as nossas tribulações, né? Sobre essas questões das expiações e das provas. E ele nos deixa claro o seguinte, né? Que toda expiação pode servir como uma prova também, né? Então, aquelas situações que nos são impostas, que nós não escolhendo ou não escolhemos, nós vamos ter que passar por aquilo para refazer os nossos equívocos do passado. Essas expiações, da forma como nós encararmos, né, defendendo da nossa resignação, entendimento, tudo aquilo que a gente conversou aqui, ela também pode servir como uma prova para nosso adiantamento espiritual, né? Porque a expiação é assim, né? A gente se arrepende, depois a gente expia aquela situação. Como é que a gente expia? Ou a gente passa por uma situação semelhante, né, de algo que a gente ocasionou no passado a alguém ou a alguma situação, né? Ou aparece alguém na nossa vida que vai nos fazer a contrapartida, enfim. E aí depois nós teremos mais uma oportunidade, talvez numa próxima encarnação, de reparar isso. Aí a gente vai lá de novo com aquela mesma situação, né? Degrau por degrau, para a gente poder fazer, opa, agora eu não faço mais isso, vou fazer de novo certinho. E às vezes, da forma como a gente vai lidar com essa expiação, ela pode ser também uma prova. Só que a prova, nem toda prova pode servir como expiação. Então a prova é a prova. Então, na nossa concepção aqui, nós sabemos, né? Não há oração. Nós podemos orar por nós mesmos, devemos orar por nós mesmos, seu Nelson? Sim. Né? E há aqui uma infinidade de situações em que nós devemos orar, sim, né? Porque isso é uma forma de nós também cuidarmos de nós, né? Para a gente cuidar de alguém, nós precisamos estar bem. E como é que a gente pode, né, utilizar também a prece, que é um instrumento extremamente importante para nós? A nosso favor, claro, né? Mas saber pedir. O que é que a gente pede? A gente não pede, né, para ganhar na Mega Sena, nem para, né, ai, por favor, eu preciso arrumar um marido. Não é isso que a gente pede, né? A gente pede força para a gente poder seguir adiante, sabendo que a gente tem aí uma caminhada longa pela frente, né? Que a gente possa e poder ter a consciência de agradecer, passando por algumas situações, a gente agradecer por aquela situação. Vou contar rapidinho uma experiência que nós tivemos aqui na casa com uma pessoa que faz parte de um grupo extremamente carente socialmente, economicamente, tudo, tá? E essa pessoa, ela tem tantas dificuldades na vida e tem problema com os filhos, com drogadição, com crime, com essas coisas assim, né? E a gente trabalha muito essa questão da prece, da gratidão, né, com essas pessoas, com essas mulheres. E ela deu um depoimento que foi assim a coisa mais linda.
E ela disse, né, o filho foi preso pela acho que segunda ou terceira vez, não sei. E ela disse, eu lembrei de agradecer. Eu lembrei de agradecer por meu filho estar preso, porque ele está vivo, né? Hoje eu sei onde ele está, porque antes eu não sabia, né? Então eu lembro de agradecer todos os dias, porque Deus está cuidando do meu filho. Então, são situações que a gente fala assim, né? Que exemplo, né? Que a gente, porque às vezes por muito menos a gente se revolta e pensa assim que está sendo maltratado por Deus, né? Então é isso, meus queridos. Eu agradeço a atenção a essa nossa reflexão da noite. Que a gente fique em paz. Obrigada, boa noite.